Irmãos e irmãs, principalmente a irmã Osani, né? Pediu que falasse um pouco aqui sobre a mentira, né? Então vamos falar aqui algumas coisas, pegar aqui alguns versículos, para nós falarmos aqui sobre o que é a mentira, né? O que significa essa mentira, qual é a origem dela, né? Então a gente começa aqui, ó, o apóstolo João, né? Vamos pegar aqui basicamente o apóstolo João, no seu evangelho e nas suas epístolas, que ele fala direto sobre a mentira, né? Então nós vamos começar com ele aqui no evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo 44, está escrito aqui assim, ó: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então tá aí, né? O Senhor Jesus falando, ensinando, né? Aquele povo, procurando ensinar, né, o povo hebreu, né? Os judeus da sua época, a respeito da mentira em que eles estavam acometidos, né? Porque eles estavam transgredindo as leis de Moisés, né? Eles tinham abraçado, né, as feitiçarias, as idolatrias, os deuses dos seus vizinhos, eles tinham abraçado, né? Que são mentira, né? Tinham abraçado as religiões, né? Os deuses, né? Estavam adorando a Baal, estavam adorando bezerro de ouro, enfim, estavam adorando os deuses dali dos seus vizinhos, né? E estavam em franca desobediência à lei de Moisés. Por isso que eles não receberam o Messias, né? Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, primeiro, que a mentira ela se opõe à verdade, certo? Primeira coisa é essa. E que o pai da mentira é o diabo, né? Porque ele é mentiroso desde o início. Então ele fez uma rebelião lá no céu, né? A rebelião é mentira, né? A rebelião é feitiçaria, né? Certo? Diante de Deus. E ele foi expulso lá do céu e veio aqui na terra, né? Conforme a gente vê aqui no livro de Gênesis, né? No capítulo 3, a gente vê aqui o que aconteceu com Adão e Eva, né? Então essa serpente aqui é o diabo, que é o pai da mentira. E nós vamos ver aqui, né, no capítulo 3, ó, vamos ler aqui o capítulo 3 a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela começa usando a palavra do Deus vivo, né? Quer dizer, o Criador, né, disse para aquele casal que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse, ele ia morrer com certeza. Então a serpente tirou o assunto, né? Exatamente repetindo o que Deus tinha dito. Foi assim que Deus disse para vocês: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher, né, disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Né?
Então a mulher repetiu, né? Ela sabia que tinha aquele mandamento e que o Criador tinha dado isso, tinha dado esse mandamento para eles. E a palavra, né? A palavra aqui do Criador, nós sabemos que a palavra é a verdade. Que o Senhor Jesus não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a verdade. O que Deus falar é a verdade, certo? E a mentira é o contrário. Aquilo que for contrário à verdade, for contrário à palavra, é mentira. Certo? Aquilo que contradisser a palavra é a mentira. Aí o que aconteceu? No verso 4, aí a serpente disse à mulher, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerei. Olha aí, tá vendo? Negando aquilo que Deus tinha falado, né? Se você comer, você certamente vai morrer. Aí ela diz, não, você não vai morrer, não. Chamou Deus de mentiroso, né? É isso? Aí ele vai dizer o quê? A serpente continua aqui no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o que está acontecendo? O diabo usou a palavra, né? A palavra da verdade, e misturou a palavra da verdade com mentiras. Né? Primeiro ele negou, né? Não, vocês não vão morrer, não. Deus disse isso aí porque se você comer do fruto, você vai ser como ele, né? Você vai saber o bem e o mal. E ele não quer que você seja igual a ele. Porque né, ele é Deus, ele não quer que você seja Deus. Aí então veio então, o julgamento e a vontade, né, da mulher. A mulher ela viu, né, que a árvore era boa para se comer. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então ela comeu do fruto e não morreu, né? Interessante, né? E o Adão também comeu e não morreu. O que aconteceu? Então, a serpente usou da palavra, a verdade, negou a palavra, né? Disse que ia acontecer a outra coisa, eles não iam morrer, e de fato eles não morreram, né? De fato não morreram, porque a morte, ela, digamos assim, tem dois estágios, né? Tem a morte do espírito, que é a inimizade com Deus, e tem a morte do corpo, que é o quê? Que é a nossa morte, virar o pó, né? Voltar ao pó. Então, o que aconteceu? A serpente enganou, né? A mentira ela tem essa característica de enganar as pessoas, né? A pessoa é enganada porque pensa que a outra está falando a verdade, né? E veja que aquilo que Deus disse não aconteceu naquele momento. Quer dizer, na verdade, Adão e Eva foram morrer 900 anos depois, né? Como está escrito. Mas diante de Deus eles se tornaram inimigos de Deus, né? Eles morreram espiritualmente, não é isso? Morte espiritual. Está falando aqui da morte espiritual e da morte material. Então, o pai da mentira, por que ele é o pai da mentira? Porque desde o início ele é homicida, ele matou, né, aquele casal, ele matou a humanidade, né, contando a mentira e falando coisas contrárias à palavra, né? Tingindo a verdade com a mentira para poder aquele casal, né, e também as pessoas e o mundo se enganarem com a mentira.
Então, aqui na primeira epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 10, né? Deixa eu ver aqui, 1 e 10. Primeira epístola de 1 e 10, que digamos assim. Não é 1 e 10, não. É o 2. Deixa eu ver, 1 e 10. Não, é 1 e 10. Primeira de João 1, 10. Está escrito o quê? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então é o seguinte, ó, o pecado, né, ele é uma coisa que é, digamos assim, o salário, né, da desobediência, o salário da mentira, né, porque o pecado é aquele que transgride uma verdade, transgride um mandamento. Então, nós nos tornamos pecadores, mentirosos, né? Como nosso pai, né? Digamos assim, o pai da mentira, né? O nosso pai não, o pai da mentira. Nosso pai lá dos hebreus, né? Porque eles não receberam o, o Messias, né? Então, quando nós pecamos, nós estamos na mentira. E se nós dissermos que não temos pecado, a gente faz o Criador mentiroso. Por quê? Porque a sua palavra não está em nós, certo? Porque a palavra dele é a verdade. Sim, então nós vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente continua aqui nessa mentira, né? Para a gente falarmos aí sobre a mentira e a verdade. Amém? Pai seja com vocês aí, viu, irmão?